Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 30, último dia do mês, né, pessoal? Dia 30, quarta-feira. Vamos continuar aí com o nosso conteúdo. Hoje nós encerramos aí, né, a nossa última aula do bimestre. Vamos encerrar a unidade 4. Página 339. Então, pessoal, aí nós vimos aí os tipos de usinas, né, geradoras de energia. Então nós vamos ver agora, e nós vimos que essas usinas tem usinas que usam recursos que são renováveis e outras que usam recursos não renováveis. Então ele começa falando aí sobre fontes de energia renováveis. Então o que nós temos de fontes de energia renováveis? Nós temos a energia solar, né? Porque o sol, pessoal, ele é considerado renovável porque os cientistas estimam, né, fizeram um cálculo e dizem que o sol ele vai ter um fim daqui a 5 bilhões de anos. Então, 5 bilhões de anos, então, para o ser humano é infinito, né? 5 bilhões. Portanto, o Sol é considerado um tipo de energia renovável, tá? Um outro recurso que nós temos que também é renovável e é utilizado na produção de energia é o vento, né, pessoal? O vento também, né? Porque o vento ele é formado pelo aquecimento, né? Pelo aquecimento do ar. Quem aquece o ar é o sol, portanto ele se torna um recurso renovável também. Um outro recurso que às vezes as pessoas ficam em dúvida, será que é renovável ou não é renovável? É a água. A água é um recurso, pessoal, renovável. Por quê? Pelo ciclo da água, né? Então a água se torna um recurso renovável. O que acontece é a escassez de água potável que nós temos no planeta, mas a água ele é um recurso energético, né, renovável, tá? O que está acontecendo é a escassez da água potável no planeta, mas a água é um recurso renovável também. Um outro recurso renovável muito utilizado é a biomassa, né? Que é biomassa. Biomassa é a matéria orgânica, né? Vem de animal, de vegetal, né? Ela pode ser até do lixo caseiro, pode ser transformado, o lixo caseiro pode ser transformado em biomassa, né? Porque nós jogamos no lixo restos de matéria orgânica, né? E isso é biomassa. Então, até mesmo o lixo caseiro pode ser transformado em biomassa. Portanto, a biomassa é um recurso renovável. Então, nós temos aí, na realidade, 4 recursos renováveis utilizados para produção de energia elétrica. A energia solar, né, o sol, que é um recurso renovável, o vento, a água e a biomassa. Então, são 4 os recursos renováveis que nós utilizamos para poder produzir energia. Vamos ver aí o que ele está falando aí, pessoal, sobre isso daí, ó lá. Uma fonte renovável de energia será aquela em que a sua origem se renova continuamente, podendo ser utilizada sem que se esgote. Podemos dizer que a energia solar é uma fonte renovável, afinal, apesar de existirem cálculos sobre um possível fim do Sol em 5 bilhões de anos, esse tempo é considerado infinito para o ser humano. O vento é formado pelo aquecimento do ar pelo Sol, portanto, é considerado uma fonte renovável de energia. A água do planeta também é um recurso inesgotável. Se considerarmos o ciclo da água na Terra e pensarmos que o planeta é um sistema fechado, ou seja, que não há perdas nem ganhos significativos de água,
este recurso é considerado infinito. O que estamos vivendo é um problema de escassez de água potável disponível no planeta, mas, como recurso energético, podemos afirmar que é renovável. Outro recurso renovável é a biomassa, vista como toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal utilizada para a produção de energia. Pode ser obtida do próprio lixo caseiro, de resíduos agrícolas ou de material obtido de podas de plantas ou árvores. Já existem algumas pequenas usinas que produzem energia elétrica com base na queima de gás metano, proveniente das fezes de animais. Isso torna a biomassa um importante recurso energético, mas que é desperdiçado principalmente no lixo doméstico. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, nós estamos vendo aí que existem formas para a gente poder produzir energia elétrica sem causar danos, né? Ou sem causar grandes impactos socioambientais para o planeta? Existe. Mas o que acontece? O que impede que esses recursos sejam utilizados em grande quantidade e que diminua, né, esses impactos? Acontece o quê? Acontece o gasto, né, o custo, né, de se usar essas fontes limpas, né, que são ditas fontes limpas. Para a gente produzir energia limpa, fica mais caro, né? E nem sempre o poder público está disposto a gastar com isso, tá? Então esse é o maior problema, certo? O maior problema é esse, porque nós temos, principalmente, pessoal, nós aqui no Brasil, porque eu já disse para vocês, o Brasil é a fazendinha do mundo, né? O Brasil é a fazendinha do mundo, tá? Nós vivemos num país que é muito abençoado, tá? Nós temos tudo aqui, diferente dos outros países. Vê que a China, a Rússia, eles usam muito a energia nuclear. Por quê? Porque não tem a quantidade de água que nós temos aqui no Brasil, né? Até mesmo os recursos minerais, tá? Como o gás natural, o carvão, nós não temos, esses países não têm recursos tipo vento, que nós podemos usar com usinas eólicas. Nós vivemos num país tropical, onde nós temos muito sol, sol predominante o ano todo, né? E nós vemos que a gente percebe que tem países aí onde o verão é muito curto, né? Então, como que um país desse vai trabalhar com usina solar, né? Porque o período de inverno é muito longo, então fica inviável pelo custo, né, que se teria para poder fazer uma usina solar e usar tão pouco, enquanto que nós não, nós temos isso, nós temos recurso, né? Por isso que eu sempre falei para vocês em sala, não sei se vocês lembram, em conversas assim, conversas informais fora da aula, eu sempre falei para vocês, nós vivemos num país que é na realidade a fazendinha do mundo, né? Aqui no Brasil nós temos tudo, né? Nossa agropecuária é imensa, nossa agricultura é imensa, né? Nós vamos fornecer todo o alimento para o resto do mundo em poucos anos, né? Então nós precisamos investir no nosso meio ambiente. Nós precisamos cuidar mais do nosso meio ambiente. E se cada um de nós fizer um pouquinho, já vai ser muito,
né? Se cada um de nós pensarmos o que nós queremos para o nosso planeta daqui a 50 anos, né? Vou colocar uma média aí, o que nós vamos querer desse planeta. Pensa assim, professor, mas por que o senhor está pensando nisso? Só não vai viver 50 anos, eu não vou, mas tem meu neto, tem meus bisnetos. Qual que vai ser o planeta que eu vou deixar para eles aqui, né? E qual vai ser o tipo também de ser humano que eu vou deixar para o planeta? Será que meu neto, meu bisneto, eles vão cuidar desse planeta mais do que eu cuido? Eu espero que sim, né? Por quê? Porque é função nossa, né? Função nossa. Então nós temos que ter consciência de que nós precisamos fazer algo, tá? Para o nosso planeta. Pessoal, a próxima semana é a Semana do Meio Ambiente. Dia 4 de outubro é o dia que se comemora a natureza. E nós estamos vendo aí, Semana do Meio Ambiente, nós vamos ter uma semana aonde eu gostaria muito de estar em aula presencial na próxima semana. Por quê? Porque eu tinha um projeto para a gente desenvolver nessa semana, sabe? Um projeto que iria envolver toda a escola numa conscientização realmente do que está acontecendo no nosso planeta, do que está acontecendo com o meio ambiente, o que nós, com pequenos atos, podemos fazer, né, para melhorar tudo isso. Mas infelizmente nós não vamos poder realizar esse projeto. Mas a próxima semana é a Semana do Meio Ambiente e eu quero que vocês pensem um pouquinho nisso. O que cada um de vocês estão fazendo para a melhoria do nosso planeta? O que vocês vão deixar? Que tipo de planeta vocês vão deixar para os filhos de vocês? Né? Então pensem um pouquinho nisso, pessoal, tá? Continuando aí. Página 339. Fontes de energia não renováveis: petróleo, gás natural, carvão mineral. Então vamos lá. Uma fonte não renovável de energia é aquela que pode demorar milhares de anos para se renovar ou mesmo nunca se renovar. Dessa forma, é considerada uma fonte limitada de energia. Seu uso contínuo certamente fará com que se esgote completamente. Então, nós temos aí, pessoal, fontes de energia não renováveis e sua exploração. Então, ele tem lá, planta de exploração terrestre para extração de gás e óleo. Carvão mineral, né, o óleo cru, o gás, carvão mineral, mineração de carvão em profundidade. Temos aí uma outra área ali, carvão mineral, mineração de carvão de superfície, plataforma de exploração marítima, né? Que essas plataformas que a gente vê aí para poder retirar petróleo. Aí nós temos o gás e o óleo cru, tá? Essas fontes aí, pessoal, vamos continuar aí, 340. A decomposição da matéria orgânica, animal ou vegetal, de milhares de anos atrás, deu origem às fontes não renováveis de energia. Essa matéria orgânica sofreu grandes transformações químicas sob alta pressão e alta temperatura, gerando diversos produtos. As condições nas quais a decomposição ocorreu e a origem da matéria orgânica levaram à formação de diferentes produtos, como o carvão mineral e o petróleo. O petróleo é formado por um processo de decomposição da matéria orgânica proveniente de vegetais, plâncton e restos de animais marinhos. O carvão mineral é resultado da fossilização da matéria.
O petróleo é utilizado na produção de combustíveis como gasolina, querosene e óleo diesel. E o carvão mineral é utilizado para obtenção do carvão que será queimado em algumas usinas termoelétricas. O gás natural é um material composto de uma mistura de gases e pode ser encontrado junto às jazidas de petróleo. Tem basicamente a mesma origem que o petróleo e é formado pela mistura dos gases metano e etano. É utilizado como combustível de automóveis e vendido como GNV. Tá, então aí, pessoal, vocês estão vendo aí os recursos não renováveis, né? O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são recursos não renováveis, tá? Nós temos aí um jogo rápido, vamos fazer ele aí, ó. Associa os dispositivos elétricos às transformações de energia que ocorrem em cada um dos aparelhos abaixo. Dispositivo mecânico ou gerador, e do outro lado nós temos a transformação de tipo de energia. Pilha de rádio vai transformar o que? Energia química em elétrica. Gerador de usina hidrelétrica transforma energia térmica em energia mecânica, então térmica em mecânica. Chuveiro elétrico transforma o que? Mecânica em elétrica. Alto-falante transforma elétrica em mecânica. Máquina a vapor transforma elétrica em térmica. Então nós temos aí D, E, B, A, C, tá? Tem uma outra partezinha aí, pessoal, que tá falando aí, ó, sobre o consumo consciente de energia elétrica, tá? Então ele diz lá, ó, o uso de aparelhos eletrônicos e elétricos em massa tem aumentado significativamente nas últimas décadas, o que criou uma grande demanda de produção de energia elétrica. Porém, o aumento da geração de energia não consegue acompanhar o consumo crescente. Em outras palavras, se o consumo continuar aumentando e não houver investimento em fontes de energia, haverá no futuro um aumento significativo no custo da eletricidade. Vimos anteriormente que o consumo é o produto entre a potência do equipamento e o tempo que ele permanece ligado. É possível diminuí-lo substituindo alguns equipamentos por outros de menor potência, reduzindo o seu tempo de uso ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Essas ações evidentemente alteram os hábitos das pessoas e dos processos industriais. Por exemplo, podemos construir casas ou edifícios que aproveitem cada vez mais a luz natural em substituição à luz elétrica. Da mesma maneira, já existem tecnologias e estudos de engenharia e arquitetura para que os prédios sejam construídos de modo a aproveitar a ventilação, diminuindo assim a necessidade de refrigeração artificial. Em nosso cotidiano, podemos colaborar e muito para a redução do consumo se tomarmos algumas atitudes conscientes com relação ao uso de energia elétrica. Pessoal, estima-se que no Brasil existe uma perda de até 20% de energia elétrica que se transforma em calor, tá? Então, o que ele está perguntando aqui, se verdade aqui, é verdade, tá, pessoal? Então, aí, o que ele está dizendo, pessoal? Nós podemos, né, diminuir o uso de energia elétrica. O que isso vai resolver? Vai resolver muito. Se cada um de nós, dentro da nossa residência, conseguimos diminuir esse uso de energia, nós estamos diminuindo o impacto socioambiental e estamos diminuindo os gastos, né? Quem que não quer economizar um pouquinho de dinheiro? Todo mundo quer, né? Então, existem várias coisas que nós podemos fazer, né?
Quando ele diz lá consumo consciente, aqui ó, está dizendo lá, pessoal, lâmpada de LED consomem menos energia e são mais eficientes do que lâmpadas antigas. Um exemplo de como aplicar o consumo consciente de energia. Tá aí, tão simples. Ah, mas a lâmpada de LED é muito cara. A lâmpada de LED, ela custa, se eu não me engano, acho que 3 vezes mais do que uma lâmpada fluorescente. Mas compensa, por quê? Ela vai durar muito tempo, tá? Uma lâmpada de LED você vai ficar aí com ela no mínimo 5 anos. Ela dura muito, tá? E ela gasta pouquíssima energia e ela não produz calor, tá? Então, 3 vantagens: durabilidade muito maior, não vai produzir calor, ou seja, ela não vai esquentar o ambiente, tá? Apesar de que a fluorescente já não esquenta, né? Mas a LED menos ainda. E ela consome praticamente metade da energia que é consumida por uma lâmpada fluorescente. É caro? É. Mas é possível? É possível. O que eu posso fazer, pessoal? Cada mês eu vou e substituo a lâmpada de um cômodo da minha casa. Um mês eu troco da cozinha, no outro mês eu troco o do banheiro, no outro mês... Quando você perceber, você já está com todas as lâmpadas LEDs em sua residência e você pode verificar a economia. Vocês vão ver que a conta de luz vai ser muito menor, tá? São várias coisas que nós podemos fazer. Diminuir o consumo de ferro elétrico. Gente, hoje em dia, existem tantas roupas que você não precisa passar. A maioria das camisetas, shorts, hoje em dia, não precisa passar, né? Quando for passar roupa, procura comprar roupa que não precisa passar. Esse é o ideal, porque essas roupas que não precisam passar, também a produção dessas roupas, também produzem menos impacto socioambiental negativo, tá? Então, o fato de comprar roupa que você não precisa estar passando. Se passar roupa, então você deve passar essa roupa, tipo, juntar bastante para passar tudo de uma vez só, e um horário onde a energia é mais barata. O consumo de energia a partir das 8 da noite, ele se torna, a taxa de energia é mais barato do que durante o dia, tá? Poucas pessoas sabem disso, mas se você utilizar ferro elétrico, coisas que gastam muito, entre 8 da noite, das 8 às 11 da noite, você vai ter um consumo de energia menor. Ou seja, falei errado, pessoal, você não vai ter um consumo menor, você vai pagar uma taxa menor. Por quê? Naquele período, é um período que poucas pessoas vão estar usando. Por quê? Porque o comércio já está fechado, né? As grandes indústrias estão com pelo menos 50% dos maquinários parados. Então, nesse período, o custo de energia ele é menor, o custo da tarifa que você vai pagar é menor. Então, façam essas coisas que gastam bastante energia nesse período, tá? São coisas que usa menos a máquina de lavar. Desliguem, retirem da tomada todo e qualquer equipamento que fica com aquele botãozinho vermelho. Tem gente que fica assim, mas desliguei a televisão. Desligou, mas tá lá um botãozinho vermelho. Ele continua gastando energia. Gasta menos do que se você estiver assistindo a televisão, mas ele continua gastando. Todo e qualquer aparelho dentro da sua casa que ligou na tomada, você não está utilizando ele, mas ele fica direto lá na tomada, tá aquela luzinha vermelha acesa, ele está gastando energia. Então, são várias coisas que nós podemos fazer para diminuir a energia, tá? E vai resolver muita coisa, tá? Parece que não, mas a longo prazo, se todos economizarem, nossa, nós vamos diminuir muito os impactos
ambientais, tá? Uma outra coisa, principalmente para quem tem lâmpadas fluorescentes em casa, pessoal. Eu acho que eu já falei isso para vocês e vou falar novamente. Não adianta, se você tá lá no quarto, você vai sair, vai lá para a cozinha, vai tomar uma água e vai voltar, não desligue a lâmpada, deixa ligada, só vai desligar na hora que você não vai mais voltar para aquele cômodo. Porque o que gasta energia, o que vai dar um pico de energia é a hora que você coloca a mão ali na tomada ali para ligar a energia. Depois que ligou, ela estabiliza, mas na hora que você vai ligar, ela dá um pico, tá? Ela dá um pico de energia. Então ali você tá lá. Tem pessoas que insistem nesse detalhe com os filhos, né? O filho saiu lá do quarto, tá lá no quarto, saiu, foi lá na cozinha tomar água, a mãe já grita lá, apaga a luz. Poxa, ele já tá voltando para lá. Deixa acesa que você tá gastando menos, né? Aí voltou pro quarto, ficou 5 minutos, vai lá na sala fazer sei lá o que, alguém chama, desliga de novo. Isso só vai fazer o quê? Só vai fazer com que você gaste mais, tá? Então, existem várias maneiras aí da gente ajudar o nosso planeta, né? E ajudar o nosso bolso ao mesmo tempo, pessoal, tá? Então, pessoal, nós encerramos aí, né? Esse conteúdo da unidade 4. E daqui a pouquinho nós temos mais uma aula, né? A última aula, 10h15. Como não vai dar tempo de vocês fazerem essas atividades da unidade 4, mandarem para mim, eu corrigir e tudo mais, eu vou fazer o seguinte, então. Daqui a pouquinho, na próxima aula, 10h15, eu vou corrigir não, vou responder essas atividades, tá? Junto com vocês, nós vamos responder essas atividades aí, para a gente não deixar essa apostila incompleta, tá bom, pessoal? Até daqui a pouquinho.